Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente os Zumbis. Eu sou o Ale e hoje nós vamos falar de Noite Passada em Sorro, filme que eu tava muito ansioso para assistir e que estreia nessa quinta-feira nos cinemas. Antes de começar, como sempre, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativa os sininhos para não perder os nossos próximos vídeos. E agora sim, vamos falar de Noite Passada em Sorro. Em Noite Passada em Sorro, nós conhecemos Eloise, que é vivida pela Thomasin McKenzie. Ela é uma garota do interior da Inglaterra que ganha uma bolsa para ir estudar em Londres e finalmente conseguir atrás do seu grande sonho, que é ser estilista. Mesmo sonho que era da mãe dela. Chegando lá, ela acaba indo morar numa república e ela não é tão bem recebida assim. Ela acaba sofrendo bullying por ser a garota do interior, das garotas mais populares, digamos assim, e acaba saindo dessa república e indo morar numa casa em Sorro. Chegando lá, na primeira noite, ela acaba já tendo um sonho que leva ela de volta para os anos 60. É onde a gente conhece a personagem da Sandy. Também com uma história muito parecida com a dela, uma garota que tenta vir para Londres, para a cidade grande, para perseguir seu grande sonho. Sandy quer ser cantora. A Sandy que é vivida pela Anya Taylor-Joy. Só que ao tentar ter uma grande oportunidade numa casa de shows, ela acaba conhecendo Jack, que se apresenta como uma espécie de empresário que pode conseguir as oportunidades que ela tanto quer. Só que logo depois a gente acaba descobrindo que Jack, na verdade, pretende explorar a Sandy, abusando dela inclusive, e botando ela para prostituição, muito longe daquilo que era o sonho que ela perseguia. Só que após viver essa primeira noite onde ela achava que era tudo um sonho e ela não tinha ainda notado que a Sandy estava sendo explorada ou abusada, alguma coisa assim, ela fica muito empolgada até que ela percebe que ela tem uma manchinha no pescoço, que é de uma das cenas que ela viu ou que ela sentiu Sandy com o Jack. Quando o Jack está beijando o pescoço dela, ela acaba ficando com essa marca. Então o filme já nos leva para essa estranheza que a gente não sabe se é sonho, se é coisa da cabeça dela, se ela está tendo realmente uma visão, se ela realmente está conseguindo de alguma forma, sei lá, sobrenatural viajar no passado, ou se é alguma coisa da cabeça dela. Porque logo no começo do filme também a gente descobre que a mãe dela tinha problemas mentais. A mãe dela acabou tendo um surto e se suicidou. Então, nesse clima de estranheza que Edgar Wright começa a criar tensão no filme dele. Quando a Eloise percebe que a Sandy está sendo explorada, ela começa a se envolver cada vez mais nessa história e os flashbacks dela ou as visões dela começam a ser cada vez mais constantes e não só quando ela está dormindo, como ela imaginou antes. Inclusive tem uma cena em que ela está bem acordada com um rapaz que ela conhece ali e ela acaba vendo a Sandy ser abusada pelo Jack. E isso começa a se tornar cada vez mais constante e faz com que ela comece a ir atrás de algumas pistas e alguma coisa para tentar descobrir a verdade e talvez punir alguém que ela acredite ser culpado. O Edgar Wright escreveu esse filme junto com a Krysty Wilson Cairns e foi uma ótima sacada ele trazer uma mulher principalmente para escrever sobre essa história de abuso. E o roteiro tem uma grande ideia que ele começa a tornar esses personagens genéricos. Tanto a Eloise, a gente sabe muito pouco da história dela, da história da mãe dela, assim como a Sandy. A gente não sabe nada sobre a Sandy, além daquilo que a gente está vendo acontecer. A gente não tem a história do passado delas, a gente não tem um contexto para elas. Assim como todos os homens que envolvem. O personagem do Jack, a gente não conhece nada sobre ele também. Os outros homens que vão praticando esse abuso com a Sandy também são bem genéricos. Todos estão com terno quase igual, chapéu, eles falam as mesmas coisas para ela, mostrando que realmente eles não têm cara. Inclusive, visualmente, eles começam a perder as fisionomias da face em algum momento, mostrando que todo homem é um potencial abusador, assim como toda mulher é uma potencial vítima. Acho que é muito interessante a forma como eles constroem isso no roteiro. Acho que não tem nada pra gente justificar aqui. É realmente isso. Todo homem é um potencial abusador, toda mulher é uma potencial vítima. Quem quiser dizer um porém em cima disso tá errado. E o filme vem para mostrar isso. E realmente as cenas que ele constrói são bem fortes. A gente não tem uma questão de
violência física muito grande, mas o abuso mental é constantemente trazido no filme e realmente ele incomoda muito. Porém, nós estamos falando de um filme e a gente precisa entender que a gente precisa conhecer um pouco mais dos personagens. E aí isso faltou pra mim. Por mais que eu entenda que eles serem genéricos é importante para a mensagem que vai ser passada, eu sinto que eu preciso entender um pouco mais dessa relação, principalmente das duas. Porque assim, a Heloise tem uma vida pacata numa cidade do interior, a mãe dela tinha um sonho de ser estilista, ela acaba percorrendo o mesmo sonho e vai para a capital. A Sadie era uma cantora que resolveu tentar buscar seu sonho na capital. Fora isso, elas não têm mais nada em comum. Não tem nada delas que ligue uma história na outra, fora o fato de que realmente elas podem ser potenciais vítimas, como eu falei antes, né? Que é o comum a todas as mulheres. Mas eu não sei por que a Heloise tá vendo a história da Sadie. Por que ela tá sentindo e revivendo a história da Sandy, sendo que elas não têm ligação nenhuma. A Sandy não conhecia nada da vida da... Desculpa, a Heloise não conhecia nada da vida da Sandy, elas não têm nenhuma ligação. E eu não sei por que ela tá vendo, por que ela tá sonhando com isso, por que ela tá tendo essas viagens ao passado. O filme também não me conta o que acontece nesse ponto, eu não sei por que tem essa ligação. Isso me incomoda bastante. Não me incomodou durante o filme, ele me incomoda depois quando eu começo a refletir sobre ele. Porque o filme pede que a gente reflita. Edgar Wright, como na maioria de seus filmes, ele é muito dinâmico. É uma cena colada na outra, eles são muito rápidos, eles são muito elétricos. E aqui ele traz essa característica, mas muda ela um pouco. O ritmo é bem mais cadenciado, mas sempre tem alguma coisa acontecendo. Te dá muito pouco tempo para respirar. Com isso, ele não me dá tempo para sentir. Eu estou acumulando muita informação e eu vou refletir sobre ela depois do filme. Acho válido, acho que é uma ótima característica do cinema dele. Mas realmente, quando tu vem para esse lado de refletir depois do filme, eu senti um pouco isso, que me faltou mais conhecer essas personagens para estabelecer essa ligação que para mim o filme não trouxe. Na questão técnica é difícil ter alguma coisa para pontuar de Edgar Wright. O filme é muito bonito, as viagens estéticas dele são muito boas, a fotografia é a mesma, é o mesmo fotógrafo que de Old Boy, por exemplo, então ele tem uma estética bem bacana, principalmente para construir esse mundo dos anos 60. A trilha sonora é fantástica, ele consegue estabelecer muito bem o ambiente quando ele volta no passado, porque Edgar Wright é foda. O elenco, Thomasin McKenzie é excepcional, Anya Taylor-Joy é uma das melhores atrizes da atualidade para mim, e fora elas nós temos o Matt Smith, que é um vilão, porque ele tem cara de vilão, então qualquer coisa, qualquer atitude vilanesca que ele fizer vai acabar ficando boa. Mas fora isso, não tem muito mais destaque pra gente dar. As colegas que praticam bullying com ela são bem genéricas e pouco me importa com elas. O rapaz que é o interesse amoroso dela também eu achei ele bem fraco. Tem uma coisa aqui que eu achei muito legal, que é como ele constrói o final do filme. A virada de roteiro dele no final, me perguntaram até depois da sessão se eu tinha sentido que ela tinha sido revelada muito antes do momento da virada. Eu disse que não, porque realmente, como eu disse antes, o Edgar Wright ele não me dá esse tempo para eu sentir as coisas, então eu estou refletindo muito pouco dentro do filme, estou muito absorvendo informação e eu não percebi ele chegando. Mas realmente ele constrói isso durante alguns minutos, esse plot twist. Ele não é aquele que, tipo, a novela mexicana que ela olha, eu sou sua irmã! Do nada, de uma hora para nada. Isso não acontece. Ele vem construindo desde um diálogo num local X que a personagem principal tem com um outro personagem. Ali tu já começa a ter um estalo e depois quando ela vai para esse outro local dentro da cidade, dentro de Soho, é muito legal como ele vai te contando o que é esse plot twist. Ele vai com movimento de câmera, ele mostra, tipo, ele vem com a câmera, foca no mouse e tu, meu Deus, aquele mouse é do Alê, então o Alê, e aí tu começa a fechar os pontos, ao mesmo tempo que ele vai te mostrando vários detalhes e vai abrindo a câmera e tu começa a perceber, meu Deus, é isso,
estava aqui o tempo todo. Depois que a gente viu, parece óbvio, mas né, essa é a intenção. E funciona muito bem. Eu gosto muito da forma como ele termina o filme. O grande ponto positivo de Uma Noite em Sorro, além dele ser visualmente muito lindo de se assistir, com excelentes atuações das duas protagonistas, ele tem essa mensagem muito forte e que a gente precisa escutar todos os dias. Sim, eu vou repetir: todo homem é um potencial abusador e toda mulher é uma potencial vítima, e a gente está muito longe de mudar essa sociedade. Não adianta fazer música e pagar de desconstruidão, que não vai rolar. A gente tem muito para aprender e espero que um dia isso mude, mas vai ser daqui muito tempo. E o filme vem para nos mostrar isso. Por isso que é uma história nos anos 2020, contada, espelhada com uma história dos anos 60. Inclusive ele usa muito isso de espelhos. Tem cenas lindas das duas atrizes passando numa cena espelhada, cada uma de um lado do espelho, mostrando que elas estão ali vivendo a mesma coisa. E é muito legal de ver isso em tela. Edgar Wright é fenomenal gravando. É ótimo. Tem essa questão do roteiro que me incomodou um pouco, mas não diminui muito a qualidade do filme. Eu já tô louco para ver de novo e eu indico que você assista Noite Passada em Sorro nos cinemas. E depois volta aqui para me contar o que acharam do filme e não se esqueça de deixar o seu like e a gente se vê qualquer hora dessas por aí. Tchau, tchau, até a próxima.